Quarta instrução do aprendiz. Cadeia de união. Venerável mestre diz. O simbolismo da cadeia de união, também comumente conhecida como corrente, significa a união de todos os maçons na Terra, isto é, a formação da corrente universal entre maçons pela qual são extraídas e absorvidas forças magnéticas e astrais. A palavra cadeia, com origem no latim catena, simboliza os elos que relacionam o céu e a terra, ou ainda, a ligação de dois extremos ou de dois seres. Platão se referiu à corrente dourada como a corda luminosa que encadeia o universo, isto é, a união do cosmos com o planeta, e foi ainda por meio dela que Sócrates unia conceitualmente a felicidade do homem à prática da justiça. Já Homero citou a corrente de ouro como a ligação da abóbada celeste à terra, relacionando a corrente com o cordão astral ou corda astral que unia o espírito à psique, ou seja, o onus, a razão, e a alma, animus, anima. Primeiro vigilante diz. Geralmente, é a cadeia de união o símbolo dos elos de comunicação ou união de toda ação comunitária, e por isso é executada a corrente com as mãos. Essa cadeia mágica ou magnética tem início pela união física na qual os maçons se dão as mãos, e no plano mental quando é realizada oração dirigida a diversas pessoas, para quem se deseja obter, de maneira sobrenatural ou paranormal, o fenômeno da ajuda, cura e correlatas. Assim, formar uma corrente magnética é originar uma corrente de ideias, pela qual pode ser produzida a fé. A cadeia pode ser formada de três maneiras, a saber: item pelo sinal, item pela palavra, call, item pelo contato físico. A cadeia de união é também utilizada na transmissão da palavra semestral, mas pode ser realizada em outras ocasiões, com diversas finalidades de ajuda. Segundo o vigilante diz. Na formação da cadeia de união para a transmissão da palavra semestral, não poderão tomar parte os visitantes, pois esta palavra dá regularidade aos integrantes da loja, e só o venerável mestre pode transmiti-la, atestando assim que a oficina está em dia com os compromissos com sua obediência, além de somente poder ser repassada aos obreiros assíduos nos trabalhos, e que não tenham pendências com a tesouraria da loja. Nos ritos em que o uso de luvas é obrigatório, a cadeia de união deve se formar com as mãos nuas, procurando ser sempre feita em torno do altar dos juramentos. Principalmente quando este é instalado no centro do templo, como no caso do rito escocês antigo e aceito. A cadeia é formada com todos os integrantes presentes, dispostos em um círculo dando-se as mãos, posicionando-se o venerável mestre no centro, de costas para o trono de onde desceu, o mestre de cerimônias no lado oposto à sua frente, ladeado pelos vigilantes na direção das respectivas colunas, estes formando com o venerável mestre um triângulo imaginário, e em complementação, estarão ladeando o venerável mestre orador e o secretário na direção de seus altares, e finalmente, os demais integrantes se postarão em igual número dos dois lados. Orador diz. Todo esse posicionamento hierárquico é de grande relevância, porque as luzes da loja, venerável mestre, vigilantes e oficiais, distribuídas no círculo que monta a cadeia, proporcionarão o real equilíbrio que espargirá as forças espirituais, pois essas autoridades maçônicas são portadoras de maior potência magnética. A postura correta de cada integrante na cadeia é muito importante, isto é, os pés devem estar em esquadria com os calcanhares unidos e as pontas tocando as que lhes estão aos lados, sendo que os braços cruzados à frente devem ter o direito sobre o esquerdo, porque qualquer maçom jamais se completará sozinho, sendo necessário unir-se a outro para que encontre a si próprio, e os pés em ângulo de 90 graus buscam seus pares ao tocá-los, procurando o quadrado perfeito, que demonstra o seu amor fraterno. Os braços cruzados, pelas leis da física, lembram o acoplamento de pilhas em que se reúnem o eletropositivo ao eletronegativo, sendo que a mão direita ativa emite e transmite o fluido recebido pela esquerda que é passiva, e portanto, é necessário que o braço direito comunique esta força para o integrante postado à sua esquerda. Secretário diz. Se o encostar dos pés produz o primeiro contato, o aperto das mãos ultrapassa o simples toque, pois desempenham a função de garras, que firmam os músculos exigindo-a passagem de energia, constituindo-se no segundo contato, e o terceiro contato imaterial se completa através das mentes. O fluido passa com facilidade de um integrante a outro, ocorrendo a aproximação dos corações e a união da solidariedade com a ligação das consciências, além de que, item desse campo magnético surge a concentração do pensamento coletivo, pela energia da prece unificada, completada pelas forças cósmicas. Por este ato mágico e místico, onde ocorre a ligação do visível com o invisível, são convocados os que não estão mais aqui, isto é, aqueles que já deixaram a materialidade. Para a Plantageneta, a cadeia de união simboliza a universalidade da ordem, tanto que seu sentido também é demonstrado nas associações de operários, igrejas e em determinadas seitas, embora em algumas delas com formas cênicas diferentes. Guarda, ou cobridor, o diz.
Esse mesmo pesquisador afirma que a cadeia DF União na maçonaria procura formar uma única família na Terra, não importando a pátria, raça ou religião de quem a compõe. Seus efeitos reconfortantes transmitem uma paz interior e exterior com extremada harmonia entre os integrantes, e essa é a razão de que, intencionalmente, a cerimônia da cadeia de união foi introduzida na composição dos rituais, permitindo, de modo singelo mais competente, a formação de um ambiente propício no encerramento dos trabalhos. A cadeia só pode ser composta com um número mínimo de 7 componentes, e a ruptura se processa mediante um comando, dado depois da tríplice pressão das mãos, simultaneamente com o tríplice oscilar dos braços, pois aí ocorre a projeção ao exterior depois da longa e necessária concentração. Venerável Mestre diz. Finalmente, se cada maçom tivesse consciência de seu exemplar papel a desempenhar, não apenas toda a maçonaria, mas o próprio mundo, receberiam a influência benéfica emanada desde as lojas, e desse trabalho eficiente sem publicidade, pois deve ser executado em silêncio e com meditação ativa, e não passiva, os pensamentos se transformariam na adição de ideia mais força, pois é pela cadeia de união que essa soma de ideia mais força se projeta para o mundo profano.